Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, no canal YouTube, com a pergunta de Nirava Gulabo Bet. Os jovens estão mais histriônicos? Personalidade histriônica é um quadro, né, que está no Manual Diagnóstico e Estatístico DSM-5, que faz menção, né, àquelas pessoas que se vestem, se comportam de uma maneira assim a violar as expectativas sociais, né? Talvez tenha que ver com o papel de uma certa adolescência. Desde que o Goethe e o seu jovem Werther, lá no início do século XIX, inventaram essa coisa da gente ter uma fase, né, de Sturm und Drang, tempestade e trovão, que é a adolescência, como uma fase que sintetiza as contradições, uma fase que sintetiza os impasses, né, de uma determinada forma de vida, em que a gente passa da infância para o establishment, para a vida adulta, e que a gente espera que esse seja um momento, então, de profundo conflito, de impasse, de redescoberta do corpo, de descoberta do mundo. É como se o sujeito, então, tivesse dois nascimentos. Quando a gente nasce, a gente não escolhe, tá aí, jogado no mundo. Então, a adolescência é aquele momento em que você sabe do que o mundo é feito, acha às vezes que sabe tudo, mas é convidado a fazer uma segunda escolha, né? Daí a presença tão constante do tema do suicídio, né? O tema do suicídio é contemporâneo o suicídio adolescente é contemporâneo dessa descoberta desse momento, né? Como um momento de aguda individuação também. O histrionismo, então, ela faz parte disso desde o século XIX. Por exemplo, na Inglaterra aí, do pós-guerra, né? Os modernos que andavam com motonetas, blusão, jaquetas, ou então os jovens sartrianos na França, os jovens da Revolução de 68, ou antes ainda, as jovens mulheres que fizeram a Revolução Sexual na Inglaterra, nos Estados Unidos. Vejam só quantos movimentos, né, o punk rock depois, nos anos 70 na Inglaterra, quantos movimentos a gente não associa justamente com o quê? Com algo que a princípio era extremamente histriônico, né? Sid Vicious com o seu cabelo em pé e com costumes assim completamente erráticos, os beatniks, né, nos Estados Unidos, Ball, Timothy Leary, as experiências com estados alterados de consciência. Tudo isso, então, são marcos de como algo que pode ser profundamente histriônico para uma época se transforma e, na verdade, é um acréscimo cultural para gerações subsequentes, né? Então, não diria que há algo assim patológico no histrionismo que a gente, de certa forma, espera da adolescência e da juventude. Ocorre que a gente tem um cenário mais ou menos específico em curso, que muitos chamam a sociedade do cansaço, a sociedade do risco, a cultura da indiferença. A ideia de que você pode se opor ao outro, você pode ser assim capaz de criar uma diferença a partir da modalidade específica de como você lida com a indiferença, e é uma gramática mais ou menos recente, né? Então é muito comum a gente encontrar essa atitude, né, de um jovem que pinta o cabelo, que usa roupas ambíguas, um estilo queer, né? E que ao mesmo tempo espera que te surpreender, porque você não deve ter uma reação de susto, deve acolher isso assim com uma certa indiferença básica, uma indiferença ao outro e uma indiferença a si. Muitos leem isso como, não, é uma geração muito apática, muito ligada ao tédio, muito ensimesmada, muito presa em si. Alguns dizem conservadora. Me parece que essas leituras elas têm que se matizar um pouco com um processo mais específico do que é entrar no mundo, reentrar no mundo, quando não estão mais disponíveis narrativas prêt-à-porter de como esse mundo pode ser transformado. Tanto as narrativas teológicas, como as grandes narrativas políticas, como as grandes narrativas amorosas, elas passaram por um processo assim de liquefação,
ou de entrada num liquidificador, de tal maneira que agora se pulverizaram, e isso cria uma tarefa muito árdua para cada um criar-se uma identidade assim um pouco a partir do nada e contra todos. Então, uma espécie de hipersingularização precoce às vezes. Isso causa muito sofrimento, isso causa, vamos dizer assim, um sentimento de isolamento, de irrelevância, muitas vezes, bastante pernicioso. Tentando responder, os nossos jogos estão histriônicos como sempre estiveram. Mas há uma característica própria nesse nosso processo último, que é a ideia de que se apresentar como uma vanguarda, se apresentar como um modelo identitário, se apresentar como participando de uma narrativa pré-constituída é em si problemático, né? Em si fonte de questionamentos. Daí essa ideia muito contemporânea de que o lugar da reinvenção é o corpo. O lugar da reinvenção é a sua aparência. O lugar da reinvenção são os seus modos de, vamos dizer assim, colonizar e criar-se para si uma identidade absolutamente irredutível e incomensurável com a dos outros. Isso tem ganhos, isso provavelmente se incorporará à nossa cultura. Esses jovens um dia se tornarão parte do establishment, como sempre. E aí sim a gente vai poder avaliar com mais pertinência, curacidade, o que foi essa experiência aí dos hipsters, emos, dos nenéns, dos herbs, os alternas, das tribos aí que a gente encontra na nossa contemporaneidade. Duas referências que eu posso indicar sobre jovens histriônicos e esse trabalho do Charles Lamort, As Práticas do Eu, porque vai mostrar como se dá socialmente esse processo de reformulação identitária, e um caso de jovens histriônicos brasileiros, que você pode com recuo perceber exatamente essa ideia, que é o trabalho do Marcelo Froes, Jovem Guarda em Ritmo de Aventura. Ou seja, há 40 anos, 50 anos, nós tínhamos pessoas que faziam coisas horríveis, como andar com o cabelo comprido. Isso era uma coisa inadmissível. E tocavam guitarras, ademais. E faziam uma reinvenção da nossa música, associando isso com ritmos que vinham de fora, estrangeiros, o rock and roll. Ai, meu Deus do céu, como eram histriônicos essas pessoas. Então você que está vivendo uma juventude histriônica, imagine que um dia você vai se tornar como esse livro, Jovem Guarda, né? Os seus padrões de invenção serão parte da nossa cultura e aí dividido por todos nós. Um abraço, que tiro foi esse? E se inscrevam aqui no nosso canal YouTube para receber mais aquerontices movebos. Abraço! Bora! Tá sabendo? Manda abraço!